Oi pessoal, tudo bem? Continuando nossa aula sobre a origem dos amniota, eu falava anteriormente sobre o primeiro registro fóssil de um ovo de um organismo amniota, né? Esse registro é datado de 320 milhões de anos antes do presente, ainda durante o Paleozoico, né, no Carbonífero do hemisfério norte. Também falei que desde essa data até o Jurássico não se tem nenhum outro registro, né, de ovos amnióticos fossilizados. Durante o Carbonífero também começa a haver a diversificação de alguns grupos de amniota. Entre eles, os sinápsida já tiveram sua origem nesse período e já tinham alguma diversificação. Os sinápsida, então, eles são a primeira ramificação da linhagem dos amniota. Eles são a linhagem que vai dar origem mais tarde aos mamíferos. Então, são uma linhagem que deixou representantes viventes, né, entre os tetrápodes viventes. Esses animais são caracterizados pela presença de uma abertura temporal, né, uma abertura nessa região temporal. Essas aberturas também são chamadas de fenestras, né? Fenestra significa janela. Então, esses animais têm um crânio com uma abertura temporal. Tá? Ah, da origem dos sinápsida no Carbonífero, desculpa, e até 160 milhões de anos antes do presente, né, já dentro do Jurássico, acredita-se que todas as espécies botavam ovos. Né? Os primeiros sinápsida com alguma evidência de retenção do embrião dentro do organismo da mãe, né, datam então do Jurássico e estariam dentro da linhagem dos marsupiais. Entre o sinápsida do Paleozoico, algumas linhagens são familiares para a gente, vocês já devem ter visto alguma vez alguma representação dessas linhagens. Uma das mais conhecidas são os Pelicossauria, né? Esses animais que tinham até 3 metros de comprimento, e eles são muito característicos, né? Porque eles têm essa estrutura em forma de vela no dorso, né? Essas projeções, né, das espinhas dorsais, elas provavelmente serviam de suporte, né, para o tegumento e tinham essa estrutura em forma de vela tinha uma utilidade na termorregulação, né, tanto para resfriar quanto para aquecer o animal. Uma outra coisa interessante é que esses eram animais já heterodontes, então a dentição já mostrava sinais de especialização em determinados grupos de dentes, né? Dentes com funções diferentes nas maxilas. Esses animais, os Pelicossauria, eles foram extintos, né, na grande extinção do Permiano-Triássico. Então eles têm sua ocorrência limitada ao Paleozoico. Outra linhagem que teve origem no Paleozoico são os Terápsida. Esse é um grupo também bastante estudado, que provavelmente foi o grupo que deu origem aos mamíferos. Né? A linhagem que deu origem aos mamíferos é uma ramificação dos Terápsida. Né? Eles tiveram origem no Permiano tardio, então já no final do Paleozoico, com uma diversificação muito maior durante o Mesozoico. Nesses organismos, a dentição já se torna bastante especializada, com uma diferenciação bastante marcada entre os dentes, e a gente já encontra, então, a diferenciação em dentes incisivos, né, para cortar, os dentes caninos, que são perfuradores, e os molares, que são mastigadores. Né? Provavelmente, os terápsida eram endotérmicos, então eles tinham caudas muito curtas, os membros muito alongados, né, e ventrais em relação ao corpo para deixar os órgãos internos do organismo distantes do chão, né? Então também tem evidência de veias, né, vasos sanguíneos bem com um diâmetro muito grande nos ossos. Então todas essas são características de animais endotérmicos, né? E a linhagem dentro de Terápsida, que deu origem aos mamíferos viventes extintos, é conhecida como Sinodontia. Né? Então são esses animais com esse tipo de morfologia já bastante parecida com a de um mamífero, ou pelo menos sugestiva, né, de algo que pareça um mamífero.
Bom, os amniota eles tiveram uma grande diversificação a partir do início do Mesozoico, né, a partir do Triássico e até o Cretáceo. A gente vê no nosso gráfico, né, nosso diagrama, vocês devem lembrar desse diagrama que mostra uma escala de tempo do passado mais embaixo para o presente aqui na parte mais superior, e a diversidade das linhagens de vertebrados é mostrada como a espessura, né, dos ramos que indicam essas linhagens. Então a gente teve uma grande diversificação de grupos de tetrápoda, né, durante o Mesozoico. E entre esses grupos estavam os amniota. Só para relembrar um pouquinho sobre como parecia a Terra durante o Mesozoico, no início do Mesozoico, no Triássico, a gente tinha todas as massas continentais emersas, né, reunidas em uma única massa, em um único continente chamado de Pangeia, né? A partir do Jurássico, a Pangeia começa a se fragmentar e as massas continentais começam a ocupar áreas mais diversas, né, do globo terrestre em relação à posição dessas massas em relação aos polos. Então você tem continentes localizados em regiões de clima mais tropical, equatorial, continentes localizados em regiões temperadas e em regiões polares também. E a partir do Cretáceo, essas massas continentais começam a se subdividir mais ainda. Então você tem a fragmentação da Gondwana, né, que era formada pela Índia, partes do continente que hoje fazem parte da África, partes que hoje fazem parte da América do Sul. A Antártica começa a tomar uma posição mais polar, a Austrália começa também a se fragmentar da Antártica. Então a gente tem uma fragmentação continuada e muito mais uma distribuição melhor dessas massas continentais ao redor do globo, né, no Cretáceo. Durante o Mesozoico, então a gente tem o predomínio de climas tropicais e temperados, né, essas massas continentais começam a ocupar mais áreas do globo. Existe também um evento muito importante, que é o início da diversificação das angiospermas, né? Então as plantas com frutos e flores começam a se diversificar. Isso é muito importante, principalmente para proporcionar eventos de dispersão, né? Os frutos eles podem ser dispersos, por exemplo, por animais de vários grupos diferentes. E com isso, os amniota passam a ocupar a maior parte dos nichos ecológicos, né? Você tem então a possibilidade, né, de vários nichos ecológicos abertos que podem ser ocupados por esses organismos. Uma segunda linhagem, então, de amniota que começa a se diversificar durante o Mesozoico, apesar de ter origem no Paleozoico ainda, são os Saurópsida, né? Os Saurópsida são o grupo mais diverso entre os amniota e é um grupo caracterizado pela presença no esqueleto cranial de duas aberturas temporais, né? Então, na região das têmporas, esses animais têm duas fenestras ou duas aberturas. Em algumas linhagens do Saurópsida, houve uma modificação dessa condição de ápsida inicial, né? O crânio com duas aberturas é chamado de diápsido, né? São duas aberturas, mas algumas linhagens tiveram essas modificações. Então, por exemplo, nas tartarugas, né, os testudines, o crânio se tornou anápsido novamente. Então você teve o desaparecimento dessas aberturas temporais. E há vários organismos com crânios diápsidos modificados, onde a gente não consegue reconhecer facilmente essas duas aberturas. É muito difícil individualizar elas. Isso ocorre em aves, lagartos e serpentes, por exemplo. Hoje, entre os Saurópsida, a gente tem representantes de algumas linhagens, né, os testudines, por exemplo, as aves, os crocodilianos, que são representantes dos Archosauromorpha, e os Lepidossauria, né, os lagartos, as serpentes, as tuataras, que são representantes dos Lepidossauromorpha. E algumas linhagens de Sauria são linhagens que se extinguiram
ou antes do Mesozoico. Algumas ainda sobreviveram dentro do Mesozoico, mas foram extintas também durante essa era. Aqui só mostrando para vocês alguns exemplos de crânios diápsidos, né, que eu falava. Um crânio de crocodiliano, né? A gente vê que é bem difícil individualizar essas aberturas temporais, mas nos crocodilianos a gente consegue notar que existe uma abertura temporal maior, aqui mais lateralmente ao crânio, e uma abertura temporal menor aqui mais no topo do crânio. Já nas aves, o esqueleto cranial é tão modificado que é muito difícil a gente identificar essas aberturas. E aqui é um crânio de tartaruga mostrando essa condição anápsida, né, derivada, que é característico das tartarugas. Só recapitulando, então, um pouquinho como isso parece na filogenia dos amniota. Então, a gente teve a origem dos amniota, né, ainda durante o Paleozoico. Uma das linhagens, a primeira a se ramificar, foi a linhagem do sinápsida, caracterizada pela presença de uma abertura temporal. Vários grupos intermediários, eles se ramificam a partir da linhagem que vai dar origem aos diápsida, né? Esses grupos são chamados de pararreptília e eles também têm uma condição anápsida derivada, tá? E entre os diápsida, a gente tem duas grandes linhagens, tá? Os arcosauromorpha, que são então representados hoje pelas aves e pelos crocodilianos, né? Além de várias linhagens extintas, como os dinossauros, exceto as aves que estão dentro do dinossauro também, mas os pterossauros, por exemplo. E a outra grande linhagem são os lepidossauromorpha, né? Que é a linhagem que inclui os lagartos, serpentes e tuataras viventes, além de várias outras linhagens extintas. Então vamos falar um pouquinho sobre os pararreptília, né? Entre os representantes mais conhecidos desse grupo estão os Mesosauridae, né? O gênero Mesosaurus é um gênero bastante conhecido. São animais de cerca de 1,5 metro que se alimentavam de principalmente crustáceos e moluscos, né? Eram animais marinhos, eram caracterizados por essa cauda bastante longa e um focinho também longo com dentes bastante afiados. E algo importante em relação aos mesossauros é que esse foi um dos grupos fósseis que ajudou os pesquisadores, os cientistas, a validarem a teoria da deriva continental, porque os fósseis de mesossauros da mesma espécie eram encontrados tanto na América do Sul quanto no oeste da África, então, e nas mesmas camadas sedimentares. Então, é algo que é uma evidência que reforça, né, a teoria da deriva continental. Então, os pararreptília, né, representados pelos mesossauros, eles se extinguem no final do Triássico e outros grupos, então, vão se diversificar e esses grupos já são as linhagens que deram origem aos diápsida viventes, né? Como eu falei, os arcosauromorpha, que são representados por várias linhagens já extintas, além dos crocodilianos, das aves e dos testudines, e os lepidossauromorpha. Algumas coisas para a gente prestar atenção, né, alguns pontos para a gente prestar atenção quando a gente analisa, né, essa filogenia. Né, isso só para introduzir um pouquinho alguns assuntos que a gente vai falar nas próximas aulas. Os mamíferos, então, derivam dos primeiros sinápsida, né, são a primeira ramificação dos amniota que deixou descendentes viventes. O que a gente chama de répteis, vocês devem ter percebido, se vocês prestaram atenção, são representantes de duas linhagens bastante distintas, né, de amniota. Os lepidossauromorpha e os arcosauromorpha, né?
Os Lepidosauria são representados pelos lagartos, pelas tuataras, pelas serpentes e por formas extintas relacionadas a esses animais, então fazem parte também de Lepidossauromorpha. Já outros organismos que a gente chama coloquialmente de répteis, né, como as tartarugas e os crocodilianos, fazem parte de outra grande linhagem, né, outras grandes linhagens, na verdade, os testudines e os arcossauria, né. Os arcossauria, então, vão conter os crocodilianos e as aves como representantes viventes, né, e os testudines, as tartarugas, jabutis e cágados. Tá? Esses dois grupos, né, os testudines e os arcossauria, fazem parte de Arcossauromorpha, né, que é um grupo maior que também reúne várias linhagens extintas. Então, uma outra coisa para prestar atenção é que não faz sentido a gente chamar todos esses animais de répteis sem incluir aves. Tá? A ave está dentro de répteis também e tem uma relação muito próxima, né, uma relação evolutiva muito próxima com os crocodilianos. Então aqui um resumo da aula, né, alguns pontos principais para a gente lembrar. O primeiro para reforçar algo que vocês já sabem, que o ovo veio antes da galinha, né, então as aves vão se diversificar durante o Mesozoico e os ovos amnióticos, como a gente viu, surgiram ainda no Paleozoico, né, ali no Carbonífero, então os ovos vieram claramente antes das galinhas. O ovo amniótico, né, que dá muita proteção aos embriões, permitiu que os tetrápodes ocupassem quase todos os ecossistemas terrestres, né? Então a gente lembra que os anfíbios estão muito restritos a áreas onde existe a presença de água ou bastante umidade, né? Já os amniota conseguem ocupar vários ambientes diferentes que não são próximos, né, de corpos d'água ou que não têm uma umidade relativa tão grande. Por exemplo, ambientes desérticos, o topo de árvores. Então, esses ambientes normalmente não são ocupados por anfíbios e você tem então uma versatilidade muito maior dos amniota em colonizar ambientes terrestres, né? A gente tem que lembrar também que os mamíferos também têm ovos com membranas extraembrionárias. Alguns mamíferos, inclusive, colocam ovos, mas mesmo os mamíferos placentários, eles também têm essas membranas envolvidas no desenvolvimento do embrião. Tá? E que répteis, por fim, formam um grupo parafilético. Né? Se a gente deixar as aves de fora, a gente não pode chamar todo mundo de réptil, porque as aves fazem parte de Arcossauria, que é o grupo que inclui também os crocodilianos. Tá? E Arcossauromorpha, né, a próxima hierarquia, né, também inclui as tartarugas, os dinossauros, os pterossauros. Então, a gente tem uma grande diversidade dentro de Arcossauromorpha, e dentro dessa diversidade estão as aves, né? Elas não são um grupo à parte. Tá bom? Então essa seria uma forma mais filogeneticamente correta de reconhecer, de agrupar esses animais, certo? E esse é o fim dessa aula, né, essa introdução sobre a evolução e origem dos amniota. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.